Valeu, dupla! Muito bem, estamos chegando. Boa tarde para você que acompanha a partir de agora o Band Cidade Primeira Edição, interação e jornalismo regional na tela da Band Vale. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril. Além das notícias da nossa região, tem também a previsão do tempo e as mensagens do nosso WhatsApp. Participa com a gente, 997168021. É o canal direto com a gente para você mandar o seu recado, sua reclamação, sua opinião. E nessa edição, o segundo episódio da nossa série especial sobre o Hospital de Custódia de Taubaté, como os especialistas da área veem essa medida, da possibilidade do fim da casa de custódia em Taubaté. Já já, continue com a gente, eu te faço companhia até a 1 da tarde, Band Cidade já está no ar. Muito bem, começando o Band Cidade desta quinta-feira, agora 12h30, em Jacareí, mais um capítulo da queda de braço entre Executivo e Legislativo. Ontem a Câmara revogou o decreto municipal que, na prática, aumentava a taxa de lixo na cidade. E essa decisão é o segundo movimento dos vereadores em uma semana que contraria propostas da Prefeitura, que segue aguardando a aprovação do projeto do fim da intervenção na Santa Casa. Quem traz mais detalhes ao vivo para a gente é o repórter Luiz Eugênio Silva sobre essa revogação da alta na taxa de lixo, né, Eugênio? Boa tarde para você, Eugênio. Boa tarde para você também, Otávio, a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. A gente está aqui em frente da Câmara de Jacareí, nós conversamos com alguns vereadores a respeito dessas decisões, a respeito dessas mudanças que podem se tornar de fato mudanças ou podem simplesmente serem esquecidas por um tempo, Otávio. Amanhã, esse decreto deve ser publicado amanhã aqui na cidade, no Diário Oficial, dessa suspensão no aumento da taxa de lixo na cidade. A média de 52% de aumento, mas em alguns pontos ele chega a 102% de aumento. E os vereadores afirmam que isso fere diversos conceitos, como até mesmo de razoabilidade, né? Porque um aumento muito grande acontecendo em pouco tempo, Otávio. Então, os vereadores justificaram dessa forma para fazer essa suspensão, por enquanto, né, dessa taxa aí. Lembrando que o prefeito pode recorrer, ele pode manter esse aumento, e esse aumento aconteceu de uma vez, porque desde 2016 não é cobrado, não é aumentada essa taxa, foram 7 anos jogados de uma vez só no colo dos moradores aqui da cidade de Jacareí. Então, só para deixar claro essa parte, amanhã deve ser publicado então a decisão de não aumentar, mas o prefeito ainda pode recorrer, inclusive entrar na justiça para manter esse aumento. E tem essa outra decisão sobre a saída da prefeitura, da gestão da Santa Casa, que 21 anos já, né, já tem essa interventora municipal. A prefeitura entrou com um pedido para parcelar a dívida até 2032, esse pedido que deveria ser analisado pela Câmara, deveria ser aprovado pela Câmara e, por enquanto, isso não está acontecendo. Não houve essa aprovação, um pedido da prefeitura, né, Otávio? Então, até 2032, esse seria o objetivo da prefeitura, seria pagar essa dívida e encerrar esse tipo de parceria, né? Mas, de acordo com a prefeitura, isso vai acontecer. Já foi feito, já está fazendo esse pedido e vai insistir para que eles possam abrir mão desse compromisso, né? Já a Câmara afirma que um dos motivos aí para não ter votado ainda esse projeto é porque não houve uma consulta pública aos moradores, não foi perguntado aos moradores e também não há documentação suficiente aí também para justificar essa ideia, justificar essa decisão da prefeitura aqui da cidade de Jacareí. A gente segue acompanhando, mas como você falou, já foram 2 decisões do prefeito, decisões importantes, decisões relevantes que a Câmara, por enquanto, ainda não aprovou. Esse projeto sobre a Santa Casa, ele seria votado essa semana, seria votado amanhã, mas ele foi suspenso, a votação foi suspensa por tempo indeterminado. Otávio, volto com você. Valeu demais, Luiz Eugênio Silva, ao vivo com as informações do Band Cidade Primeira Edição. Essas duas questões que criam um duelo entre Prefeitura e a Câmara dos Vereadores, a questão da alta na taxa de lixo, que foi revogada pelos vereadores, e também essa intervenção na Santa Casa, que é quase uma novela que continua em Jacareí. Bom trabalho, Eugênio. Quase ali um deslize ali, falei boa noite para o Eugênio, mas boa tarde, estou acostumado com o Band Cidade Segunda Edição. Vamos seguir? Em São José dos Campos, um homem foi preso por abusar sexualmente da enteada de 13 anos. O homem confessou o crime e ainda chegou a presentear a menina com uma aliança. A notícia é um dos destaques do portal bandvale.com de hoje.
Segundo a PM, a equipe foi acionada para uma ocorrência de briga em uma escola no bairro Bosque dos Eucaliptos. No local, a polícia encontrou a estudante em crise, alegando ter sido vítima de abusos do padrasto. Para mais detalhes desta e de outras informações da nossa região, acesse o portal bandvale.com. Um homem foi preso em Campos do Jordão por embriaguez ao volante. Olha o estado do veículo. Durante uma operação da Polícia de Fiscalização de Trânsito na madrugada de hoje, o motorista tentou fugir pela contramão e bateu em outro carro. Segundo a PM, a passageira do veículo foi socorrida em estado grave para o hospital. O homem vai responder por embriaguez ao volante, desobediência e lesão corporal culposa na direção. Bora ver como é que fica o clima nas cidades da nossa região na tarde de hoje? Vamos lá então, porque tem chances ainda de chuva fraca aqui no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. São os detalhes da previsão para esta quinta-feira. Vamos começar o nosso passeio aqui pela previsão, lá pela região do Vale Histórico. Arias registra máxima de 30 graus com mínima de 19, Caçapava marca máxima de 30, mínima de 18 e Caraguatatuba no Litoral Norte, chuva fraca, máxima de 28 graus. Nas três cidades, chances de chuva, Litoral e Vale do Paraíba. Vamos para Cruzeiro agora, que registra a máxima de 31, Paraibuna marca a máxima de 28 e Santo Antônio do Pinhal, lá na Serra da Mantiqueira, registra a máxima de 25 graus. Hoje à tarde, chances de chuva, preparem o guarda-chuva, hein, minha gente? Vamos para o nosso panorama, agora São José dos Campos, que hoje registra a máxima de 29 graus. Na sexta-feira, não tem chances de chuva, máxima de 29, faz 29 no sábado, 29 no domingo e 30 graus na segunda-feira. Nos próximos dias, então, sem chances de chuva para quem gosta de uma chuvinha, então aproveite esta quinta-feira, porque depois não vem mais chuva aqui para a nossa região. Em Taubaté começou a funcionar hoje o segundo dengário na cidade, desta vez no pronto atendimento do SECAP. A abertura acontece em meio à alta de casos de dengue por lá, que já registra 12 mortes. Antes, a cidade já contava com um dengário no pronto-socorro central. Quem traz os detalhes do atendimento exclusivo para pacientes com sintomas de dengue é a repórter Graziele Geronde. Vamos girar com a nossa reportagem. Grazi chegando aqui no Band Cidade Primeira Edição. Oi, Grazi, boa tarde para você. Boa tarde, Otávio. Pois é, foram investidos R$600 mil para ampliar essa rede de atendimentos para os casos leves e suspeitos da dengue. Taubaté vive um momento muito complicado. Já foram registradas na cidade 12 mortes, há 21 óbitos ainda em investigação e um total de mais de 44 mil casos, Otávio. Por isso que segue tão complicado e há necessidade, então, da criação desse segundo dengário. Com isso, o pronto atendimento do SECAP passa a ser, então, essa segunda unidade de referência do município, assim como é o pronto-socorro central, para onde são encaminhados os casos graves. Esse novo espaço conta com área de recepção, salas de triagem, de espera e observação infantil com banheiro. Já a antiga recepção está em andamento a construção de 2 banheiros e um corredor para fazer a ligação dessas duas áreas. Essas ações, segundo a Prefeitura, são para melhorar a infraestrutura do prédio e a qualidade dos serviços de saúde, além de oferecer mais comodidade aos pacientes que buscam atendimento, porque o objetivo, ainda segundo a Prefeitura, é ampliar essa rede de atendimento para os pacientes com dengue, reduzindo assim o tempo de espera. Essa unidade agora passa a atender, a partir dessa quinta-feira, os casos de dengue e a Prefeitura afirma que aumentou ainda o quadro de profissionais que atuam diariamente na unidade e estuda ainda a contratação de mais médicos e mais profissionais para atender os casos de dengue. A gente lembra ainda que no dia 20 de fevereiro, a Prefeitura de Taubaté decretou situação de emergência e alerta epidemiológico por conta dos altos casos de dengue. Otávio, é com você. Informações ao vivo com a repórter Graziele Geronde da criação da abertura deste segundo dengário em Taubaté. População que já vinha reclamando bastante de muita fila e demora ali no pronto-socorro central da cidade. Agora, com essa nova unidade no SECAP, deve melhorar a fluidez do atendimento em Taubaté. Valeu demais, Grazi, bom trabalho para você.
Pausa rapidinho no Band Cidade, daqui a pouco você confere a interação no nosso WhatsApp, o 997 16 80 21. Manda sua mensagem para cá, fala comigo, é que você sabe, espaço liberado para o nosso bate-papo. Eu volto já em instantes, agora hora certa para você, 12h39, até já. Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade, agora 12h43. Olha só, falta de água constante e baixa qualidade do serviço. Essas são algumas das reclamações que os moradores de São José dos Campos têm feito nos últimos meses e que nós mostramos aqui no Band Cidade. E agora, a partir de maio, a taxa do serviço da Sabesp vai aumentar. Uma alta aí de 6,44% para os moradores, valor que faz diferença no fim do mês no orçamento, né? Já para os comerciantes, esse aumento vai ter que ser repassado aos clientes. Na casa do seu Felipe, em São José dos Campos, a qualidade da água que chega nem sempre é boa. É ruim, né? Porque ela tem excesso de cloro. Por exemplo, para beber e para cozinhar, eu só uso água mineral. Isso sem contar a quantidade de vezes que as torneiras ficam secas. Na semana passada, por exemplo, ele chegou a ficar 72 horas sem água. Todo mês tem algum problema. Ruptura de cano, né? E que demora para consertar. Ouvir esse barulho é um alívio para os moradores de São José dos Campos. Quem vive na cidade enfrenta uma série de problemas com a falta d'água, serviço de responsabilidade da Sabesp. Diretores da companhia chegaram a visitar a cidade com a promessa de investimentos para evitar o desabastecimento. Mau cheiro e água suja foram algumas das reclamações. Mas apesar do abastecimento de água nem sempre ser como deveria, os moradores de São José dos Campos vão pagar mais caro. A Sabesp anunciou um reajuste de 6,44% na conta. Segundo a empresa, o aumento é para a manutenção da qualidade dos serviços prestados e para o equilíbrio econômico-financeiro. O reajuste vale para as cidades abastecidas pela estatal. As novas tarifas que foram autorizadas pela Arcesp, a agência reguladora do serviço, entram em vigor a partir do dia 10 de maio. O Bruno tem uma oficina de estética automotiva onde faz lavagens de carros. E com isso, o consumo de água é sempre grande. As lavagens são diárias, no mínimo 2 a 3 lavagens por dia. Com a chegada desse reajuste não vai ter jeito, ele vai repassar o valor para os clientes. Pesa porque é um aumento que a gente não estava esperando e, infelizmente, a gente tem que repassar esse aumento para os nossos clientes, para a nossa carteira de cliente. Atualmente, a Sabesp discute o processo de privatização da empresa com previsão de investimentos de até 66 bilhões de reais até 2029, além de uma redução nas tarifas por meio da criação de um fundo com valor arrecadado pela venda das ações. Enquanto isso, para os consumidores, o aumento vai fazer diferença no final do mês. É complicado, porque vem aumentando muitas coisas, um pouquinho mais perigoso para quem tem um negócio. É 6% pouco para uns poucos, né? Para uns poucos é muito pouco, mas para muitos é muito. O problema é aumentar e você não ter um retorno desse serviço, né? Um bom retorno, qualidade do serviço oferecido pela empresa. São constantes reclamações aí com relação à falta d'água, mau cheiro, enfim, um absurdo nessa situação da água aqui em São José dos Campos. Agora, 12h47, 997 16 80 21, esse é o WhatsApp do Band Cidade. Interação aqui no Jornal na hora do almoço. Manda seu recado, pode mandar também um comentário de algum assunto que exibimos e, claro, sempre a sua reclamação, falta de água no bairro, demora na coleta de lixo, hein? Manda pra cá. Bora então ver as mensagens de hoje, de olho aqui no nosso telão. Quem conversa com a gente? A Andréa Carla, de São José dos Campos. Boa tarde, que show de reportagem sobre o Hospital de Custódia. Parabéns a todos os envolvidos. Valeu, Andréa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente exibe a última reportagem, né? Andréa, lá de São José dos Campos, ligadinha com a gente. Valeu demais. Quem mais chega com a gente? Severo, de Caraguatatuba, Litoral Norte. Boa tarde, assisto todos os dias o Jornal Band Cidade. Valeu, nosso querido Severo, ligadinho com a gente aqui também nesta tarde. E para fechar, nossa querida Lúcia, lá de Taubaté. Boa tarde, não perca o Band Cidade, o melhor jornal da região. Ô, Lúcia, um beijo para você. Valeu demais pelo carinho, querida. E ontem mostramos uma reclamação da moradora Lucília, que falava sobre a falta de limpeza na viela Joaquim Júnior, no Jardim da Granja, em São José dos Campos. Hoje a prefeitura enviou para a gente uma imagem mostrando que o serviço foi realizado no local
Tá aí então o retorno para nossa telespectadora. Obrigado demais pela participação. E que bom saber que a gente faz diferença aí na vida das pessoas, né? A reclamação foi exibida e a prefeitura foi lá e realizou o serviço de limpeza no Jardim da Granja, em São José dos Campos. Muito bem, 12h48 agora, segunda parada no Band Cidade a seguir. O segundo episódio da série especial sobre o Hospital de Custódia de Taubaté, previsto para ser fechado em maio, após decisão do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, a repercussão da medida que divide as opiniões de especialistas. Eu volto em instantes, continue com a gente, hora certa para você, 12h48, até já. O fechamento dos hospitais de custódia, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça até maio, prevê que os atendidos por essas unidades sejam encaminhados à rede de atenção psicossocial. Mas a medida divide opiniões entre especialistas. Veja na segunda e última reportagem da nossa série especial sobre o futuro da chamada Casa de Custódia de Taubaté. Por essa porta, que é um marco para a cidade de Taubaté, não deverão mais passar pessoas com transtornos mentais e que cometeram crimes. O motivo é que o Conselho Nacional de Justiça determinou que a unidade prisional deve ser fechada. A resolução, que entrou em validade em maio do ano passado, abrange todos os 28 hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos do país. Destas, 13 estão no estado de São Paulo. Além da de Taubaté, há outras 2 em Franco da Rocha. No documento, o órgão justifica o fechamento como uma adequação às normas nacionais e internacionais dos direitos das pessoas em sofrimento mental ou com deficiência psicossocial. A medida já causa polêmica entre especialistas. Este professor da USP concorda com a resolução. Ele explica que a decisão vem para indicar a necessidade da orientação médica no tratamento dessas pessoas. O que a resolução faz é muito simples. Assim. É dizer que esses pacientes têm que ser encaminhados à rede de atenção psicossocial. Isso significa que eles não vão poder ficar internados? Não. Significa que eles vão poder ficar internados, mas que eles vão poder ficar internados a partir de orientação tanto do médico responsável quanto da equipe psicossocial, né? Então, o que a resolução tenta impedir é que as pessoas continuem internadas para tratamento psiquiátrico sem uma determinação médica, sem um acompanhamento médico e fora dos protocolos mínimos de atenção à saúde mental. Ele critica os hospitais de custódia brasileiros e diz que os estabelecimentos não garantem os direitos previstos em lei federal. Por isso, a necessidade dessa adequação. O problema dos manicômios é o fato de que eles estão completamente fora dos estándares mínimos do que seja atenção em saúde mental, né? Eles são prisões com outro nome, sem perspectiva de sair, né? Então, é essa a questão. Não há como se salvar os manicômios judiciários, não há como dizer que se a equipe melhorar, ou se... Porque a equipe é esforçada, não é esse o problema. O problema é justamente que o tratamento em si não é um tratamento reconhecido pelos padrões mínimos internacionais de atenção à saúde mental. Outros especialistas, no entanto, não concordam. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo afirma que não foram ouvidos todos os setores antes de determinar o fechamento dos hospitais de custódia. Uma das principais questões é em relação à segurança, que poderá ser prejudicada, segundo o órgão. Em Taubaté, por exemplo, há cerca de 250 pessoas que possuem transtornos mentais e cometeram crimes de diversas gravidades. Um deles é Chico Picadinho, que matou e esquartejou 2 mulheres nas décadas de 1960 e 1970. E apesar de já ter cumprido a pena, continua no local por ter sido interditado civilmente e não ter para onde ir. Estão nos hospitais de custódia tendo um tratamento tanto médico, né, quanto também mantido também a segurança do local. Então, o CNJ, eu creio que essa decisão que foi essa resolução, que é de maio do ano passado, né, ela acho que não procurou ouvir todos os setores da sociedade, porque inclusive vai implicar muito na segurança. De acordo com ele, a falta de diálogo pode fazer com que a sociedade sofra as consequências desta resolução. É difícil conseguir qualquer tipo de informação. Então, nesse caso mesmo, nós estamos sem informações sobre o que realmente vai acontecer com o futuro desses hospitais e, é claro, dos servidores que ali estão e desses presos perigosos que podem ser colocados
em liberdade mediante essa resolução. Este outro professor de psicologia também discorda da medida do Conselho Nacional de Justiça. Para ele, os hospitais de custódia são fundamentais para que essas pessoas possam passar por tratamento dos transtornos mentais. Ele ainda afirma que se a intenção era fechar estes estabelecimentos, deveria ter sido feita uma política de transição, o que não aconteceu. Se a gente considerar que hoje a saúde mental no sistema público, ela é muito diminuta, ela é muito falha em inúmeros aspectos. E isso, sem a gente contar essa possível nova demanda, a gente não tem planejamento para nada. Então, assim, o SUS hoje ele é sobrecarregado, se a gente parar para pensar numa demanda comum, depressão. De acordo com a resolução, o fechamento dos hospitais de custódia deve ser feito até maio deste ano. Depois desta data, o documento diz que eles devem ser encaminhados para os serviços de saúde, mas muitos não têm nem contato com as famílias. E assim, a pergunta ainda continua: para onde vão esses pacientes? Hoje, se a gente pensar, o Hospital de Custódia, ele tem uma equipe extremamente especializada. Essa equipe não existe dentro do sistema de saúde, tá? Ela não existe no perfil ambulatorial do SUS. E da mesma maneira, do tipo, quem vai fazer o acompanhamento desses pacientes, como essa demanda vai ser assimilada pelo serviço ambulatorial. Então, não existem projetos, não existe nenhum movimento nesse caminho. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o prazo para o fechamento das casas de custódia foi estendido até o dia 28 de agosto. Pela lei, as pessoas diagnosticadas com transtornos mentais devem passar por um tratamento em lugar adequado. Como alternativa, os atendimentos em unidades psiquiátricas da rede pública, como os CAPs. Segundo o Conselho, 16 estados brasileiros já interditaram completamente ou parcialmente as casas de custódia e estão reprogramando ações para implementar o cuidado em saúde mental de pessoas em conflito com a lei. Muito bem, terminou o Band Cidade primeira edição de hoje. Logo mais às 4h tem um Vale Urgente com o nosso querido Cláudio Nicolini e eu volto com outras notícias da nossa região. No Band Cidade segunda edição, a partir das 10h para 7h, agora eles, a dupla mais querida do Brasil, Lucas Sanseverino e Agda Queiroz. Hoje eu vou falar pausadamente para conversar com vocês, não vou me disparar aqui falando. Não fala muito também, por favor. Começou. Gente, vocês não têm noção o que é isso. Assim, fora do ar, entendeu? Um provocando o outro, brincando com o outro, a gente morre de rir. Super elegantes vocês, hein? Um Obrigado, beijo, bom amigo. trabalho, viu, queridos? Valeu, viu? Obrigado pelas informações de hoje também, Beijo, pelo Claudinho. excelente trabalho de sempre. Beijo, Um beijo tchau, pra você, gente. querido.